Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Teorias e Práticas da Psicopedagogia Institucional do curso de pós-graduação de Psicopedagogia do Instituto IESB. Então, no encontro passado, nós iniciamos trabalhando sobre alguns conceitos da psicopedagogia, a divisão da área de atuação do psicopedagogo, dentre outras situações também. Então, para iniciarmos a nossa conversa, nós precisamos resgatar algumas informações relevantes para que possamos ampliar mais esse nosso entendimento. Inicialmente, nós trazemos um conceito da psicopedagogia, de acordo com Santos, onde ele nos diz que é uma área de conhecimento que se preocupa com questões pertinentes ao desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo, que estão compreendidas na aprendizagem. É uma profissão que nasce de uma proposta interdisciplinar. Devido à psicopedagogia se ocupar com o processo de aprendizagem e esse processo de aprendizagem ser inerente ao indivíduo, nós precisamos perceber esse indivíduo na sua totalidade, ou seja, precisamos ter esse olhar para todos os aspectos que compõem o indivíduo. Então, esse indivíduo ele é um ser holístico, onde contempla os aspectos cognitivo, psicomotor, afetivo e social. Então, para que haja aprendizagem, ele precisa estar equilibradamente bem em todos os aspectos, para que ele possa realmente se apropriar das temáticas voltadas dentro do seu processo de aprendizagem. Para isso, também, nós temos que ter esse entendimento que a psicopedagogia ela é uma área de conhecimento que ela vai o tempo todo trabalhar em parceria com outras áreas. Então, ela é uma área que vai precisar o tempo todo estar dialogando com muitas áreas, ou seja, ela é uma área que é interdisciplinar, multidisciplinar, por fazer uso de outras temáticas dentro de outras áreas de conhecimento, por precisar do olhar de outros profissionais, de outras áreas no caso. Trazemos também essa divisão da atuação do psicopedagogo. Então, nós temos a divisão clínica e a divisão da psicopedagogia institucional. Na atuação clínica, nós vamos perceber que ela possui um caráter predominantemente curativo. O espaço utilizado deve ser um consultório, onde o atendimento individualizado é a forma mais comum. A atuação do psicopedagogo poderá ser ou não em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Ele poderá desenvolver intervenções no sentido de identificar e propor alternativas para a superação das referidas dificuldades. Ou seja, na área clínica, o caráter ele vai ser voltado justamente no sentido curativo. E esse profissional, normalmente ele vai utilizar um consultório para fazer esses atendimentos. Normalmente esse atendimento é individualizado. Em algumas situações ele faz atendimento grupais, mas o mais comum é que seja esse atendimento individualizado para que ele possa ter dados mais precisos, para que possa realmente atuar no sentido de identificar e propor alternativas para que sejam sanadas algumas dificuldades que esse indivíduo possa vir apresentar. Já no âmbito institucional, o que acontece? O trabalho vai ser um trabalho voltado de cunho preventivo. Normalmente acontece em instituições, no caso escolas, empresas e hospitais. Normalmente também ele vai fazer esse atendimento com pequenos grupos. Em algumas situações também ele poderá fazer esse atendimento individualizado para que possa ter um resultado mais significativo. E às vezes ele também vai precisar trabalhar em parceria com outros profissionais. Às vezes então, ele vai precisar, mesmo dentro da instituição, trabalhar em parceria com os profissionais que fazem parte daquele contexto. E para poder atuar de uma forma mais significativa, uma das suas atribuições inicialmente é fazer o mapeamento dessa instituição, ou seja, esse mapeamento nos remete justamente a uma sondagem inicial para poder chegar no diagnóstico institucional. Então, ele faz esse mapeamento inicialmente, tem outras situações que ele vai desenvolver para poder chegar lá no diagnóstico institucional. Então, quando se fala de psicopedagogo institucional, Porter nos remete à seguinte situação.
que o psicopedagogo ele trabalha com o mapeamento da instituição para chegar no diagnóstico, como vimos ali no slide anterior. Então, esse mapeamento, como nós sabemos, é justamente essa sondagem. Então, o mapeamento da instituição deve descrever detalhadamente a instituição em suas minúcias de forma fidedigna, sem que o psicopedagogo seja influenciado. Ou seja, esse mapeamento é justamente o que vai dar indícios, né? Vai dar pistas para esse psicopedagogo, para ele saber como ele vai poder atuar, mas para isso vai atuar, né, posteriormente, mas para isso ele precisa o tempo todo ser neutro nessa situação, ou seja, ele precisa buscar formas para que consiga identificar o que está acontecendo ali dentro daquela instituição para chegar nos entraves que estão ocasionando aquela dificuldade de aprendizagem. E aí Santos, ele nos remete também para podermos atuar dentro de uma instituição, nós temos que ter cuidado com algumas preocupações. Então, que preocupações seria isso para podermos nós não digamos assim, para nós não atrapalharmos essa identificação dessas dificuldades de aprendizagem que está ocorrendo. Então, algumas dessas preocupações são estar em sintonia com o processo de aprendizagem do estudante e a proposta metodológica da instituição de ensino, intervir para a solução dos problemas de aprendizagem de ensino, realizar diagnóstico e intervir psicopedagogicamente, desenvolver pesquisa e estudos científicos relacionados ao processo de aprendizagem, bem como promover encontros socializadores entre equipes docente, discente, pedagógica, administrativa, etc., orientar nas questões vocacionais do estudante, sondar as dificuldades do processo de aprendizagem do estudante e intervir para a superação, assessorar a equipe docente acerca dos contextos de reflexões sobre o processo metodológico de ensino. Então, todas essas preocupações que Santo nos apresenta são situações que nós precisamos ter cuidado para que possamos chegar à identificação dos entraves que estão ocorrendo para que esse indivíduo não consiga aprender e para que possamos agir de uma forma preventiva. Então, o que nós podemos perceber é que a partir desse olhar para essas preocupações, nós vamos conseguir chegar a um denominador comum, conseguir identificar de uma forma mais precisa o que está acontecendo, que está dificultando essa aprendizagem do indivíduo e também tomar alguns posicionamentos posteriores, que é para poder nós chegarmos no diagnóstico e agir dentro do que pede a situação. Então, quando se fala de diagnóstico psicopedagógico institucional, Rubinstein, ele nos traz uma informação onde ele diz: compara o diagnóstico psicopedagógico a um processo de investigação, onde o psicopedagogo assemelha-se a um detetive, à procura de pistas, selecionando-as e centrando-se na investigação de todo o processo de aprendizagem, levando em conta a totalidade dos fatores envolvidos neste processo. Então, o diagnóstico psicopedagógico, ele nada mais é do que todo esse processo de investigação, ou seja, eu vou tentar identificar o que está acontecendo e está dificultando que esse indivíduo ele venha a aprender, ele está dificultando para que aconteça essa aprendizagem de forma significativa. Então, nós vemos aí um detetive. Então, nós comparamos o psicopedagogo a um detetive. Por quê? Porque ele vai justamente atrás, ele vai ter que conseguir, a partir desse olhar esse olhar clínico, esse olhar bem acentuado, buscar justamente identificar o que está fazendo, o que está sendo barreira para que essa aprendizagem não aconteça. Sem esquecer que ele precisa levar em conta todos os fatores, ou seja, ele precisa ter esse olhar holístico para todas as situações que ali possam estar ocorrendo. Ele não pode deixar que passe nenhuma situação despercebida. Então, quando se fala de processo diagnóstico institucional, Porto,
ele ratifica a fala de Rubinstein quando ele diz o seguinte: o psicopedagogo procede com a coleta de dados, sendo este um processo com atividades que combine com análise documental, entrevistas com o aluno, com professores e equipe pedagógica, com a família do aluno, observação direta ao aluno, tanto na aprendizagem quanto nas relações dele. Ou seja, Porto, ele nos remete a vários procedimentos que nós vamos ter que dar inicialmente. Nós vamos ter que percorrer todo um caminho para chegarmos nesse diagnóstico. Então, inicialmente seria essa coleta de dados somada à análise documental que nós vamos fazer com o aluno, com a família, com todas as pessoas que estão envolvidas com este aluno. Nós vamos ter que fazer observações diretas, quer seja dentro da escola, quer seja, se for o caso, em outros espaços onde esse indivíduo se relaciona com outras pessoas, para que possamos chegar a um diagnóstico preciso da situação, para podermos posteriormente termos algumas situações que nos remetam a essas intervenções. Ou seja, eu vou fazer um diagnóstico do que está realmente acontecendo, baseado em outras situações também, ou seja, não só a coleta de dados, mas eu vou precisar ter outros recursos, outros instrumentais para que eu chegue a esse diagnóstico mais preciso, para poder eu ter outros posicionamentos. Então, nós trazemos agora algumas etapas desse processo de diagnóstico institucional, no caso educacional. Então, inicialmente, uma das formas seria a escuta da queixa, seguida da entrevista anamnésica institucional. Depois, trazemos a coleta de dados do histórico escolar do indivíduo, aluno, pessoais e familiares, tabulação das informações, análise geral, diagnóstico, planejamento de intervenções. Então, assim, perceba que nós vamos iniciar com a escuta da queixa. O que é essa escuta da queixa? Nós vamos ter que parar, ouvir o que os professores ou até mesmo o indivíduo ele está dizendo acerca desse impedimento da aprendizagem. Partindo daí, nós vamos ter outras atuações, no caso, para que possamos chegar justamente nesse planejamento. Então, percebam que nós vamos ter um encadeamento de várias ações para nós chegarmos no planejamento de intervenção. Então, da escuta, nós passamos para uma entrevista. O que é essa entrevista? Nós vamos conversar com o indivíduo, nós vamos conversar com a família, conversar com os professores, conversar com todas as pessoas que são inerentes a essa situação. Partindo daí, nós podemos coletar outros dados, tipo, podemos pegar o histórico do aluno a partir de relatórios que os outros professores fizeram. Nós podemos também conversar com outras pessoas, né? Esses dados, principalmente a escola, ela vai nos dar essas pistas, digamos assim, mais sistematizada a partir do momento que ela tem isso registrado. Então, o relatório do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno, ele é um instrumental muito importante para que eu possa, dali, tentar entender o que leva esse aluno à não aprendizagem. E, assim, de posse de todas essas informações, nós vamos tabular, nós vamos fazer a tabulação dessas informações, e daí nós teremos uma análise geral, ou seja, essa análise geral, eu vou ter realmente esse olhar mais preciso do que possa estar acontecendo, e aí chegamos ao diagnóstico. E somente depois de termos esse diagnóstico já traçado, é que nós vamos poder também partir para uma etapa muito importante, que é o planejamento dessas intervenções. Então, eu vou ter que ter esse olhar para esse indivíduo em todos os aspectos, no aspecto cognitivo, no aspecto social, no aspecto afetivo, em vários aspectos, para eu poder chegar a um diagnóstico e, tendo esse diagnóstico, eu vou conseguir planejar ações que possam prevenir essa situação no caso da não aprendizagem, isso no âmbito escolar. Então, o que na verdade é esse processo diagnóstico institucional educacional?
eu vou ter 3 elementos primordiais. É a sondagem, e essa sondagem eu vou precisar fazê-la, né, partindo da utilização de instrumentais específicos, como nós percebemos. Depois que nós fizermos a sondagem, nós vamos chegar nesse diagnóstico. Chegando nesse diagnóstico, que nós vamos poder traçar qual é o planejamento das intervenções que faremos para poder tentar auxiliar esse indivíduo na sua aprendizagem de forma significativa. Então, percebo que esses elementos são os elementos primordiais dentro da minha atuação enquanto psicopedagogo institucional. São eles que vão dar justamente base para que eu possa agir posteriormente. Aí, normalmente, nós vamos agir juntamente com outros profissionais, se for o caso, e com outras pessoas também, em parceria, no caso, principalmente a família e a escola. Aí nós trazemos também caracterizar diretrizes para propor uma intervenção. O que seria caracterizar? Ou seja, identificar quais são as pistas mais claras possível para eu poder agir em função da aprendizagem desse indivíduo. Então, a psicopedagogia surgiu a partir da necessidade de compreender os chamados problemas de aprendizagem. Quando eu percebo, eu tenho esse entendimento que a psicopedagogia, como área de conhecimento, ela surge no sentido de tentar buscar esse entendimento acerca de como ou por que esses chamados problemas de aprendizagem, entre aspas, aconteciam, ela vai, na verdade, nos remeter à aprendizagem como um todo. Ou seja, então, nesse sentido, o objetivo da psicopedagogia é propor métodos de intervenção com o objetivo de reintegrar o aluno ao processo de construção do conhecimento, promovendo reflexões sobre os procedimentos metodológicos e um olhar para os princípios éticos que dão no ambiente escolar e na sala de aula, que se dão, aliás. Então, assim, um dos objetivos primordiais da psicopedagogia é intervir para que eu possa realmente conseguir resgatar esse indivíduo e reintegrá-lo ao seu processo de construção de conhecimento de uma forma tranquila, para que ele não tenha mais dificuldades, para que ele não tenha nenhum entrave, para que ele se aproprie do conhecimento. E sem falar que eu preciso ter esse olhar justamente para esses processos metodológicos, eu preciso também perceber que o espaço escolar e a sala de aula, eles dialogam o tempo todo, ou seja, às vezes o indivíduo ele tem dificuldade em determinado conteúdo ou com um determinado professor por conta de algumas metodologias. Então, a psicopedagogia ela surge nesse sentido justamente de identificar, e a partir do momento que ela identifica, ela vai propor alguma alternativa para que realmente esse processo de aprendizagem ocorra de uma forma bem tranquila. Ainda dentro desse campo de caracterização, nós temos a procura pela percepção que o sujeito aprende, como aprende, por que aprende. Ou seja, para eu poder intervir nessa situação da não aprendizagem, eu tenho que fazer uso, inicialmente, vou ter que entender como o sujeito aprende, por que ele aprende, por que não aprende, ou seja, então vou me ocupar basicamente do processo de aprendizagem desse indivíduo, percebendo as várias nuances que vão estar contemplando essa situação, para poder intervir psicopedagogicamente, como diz Souza. Souza, ele nos diz que intervir psicopedagogicamente é uma interferência que o profissional realiza sobre o processo de desenvolvimento e ou aprendizagem do sujeito, o qual pode estar apresentando alguns problemas de aprendizagem. Ou seja, eu intervir psicopedagogicamente me remete a eu fazer alguma inferência, a eu poder contribuir para que esse processo de aprendizagem ele ocorra. E aí,
para também eu entender, eu identificar e propor alternativas para que essa aprendizagem ela realmente venha acontecer. Mas para isso eu preciso o tempo todo entender esse indivíduo como um todo. Eu preciso sempre lembrar que esse indivíduo ele é um ser holístico, que eu preciso ter leituras do seu contexto social, do seu contexto afetivo, do seu contexto cognitivo. Então, eu preciso perceber esse indivíduo na sua totalidade para que eu possa intervir psicopedagogicamente. Eu só vou poder fazer alguma intervenção a partir do momento que eu conhecer esse indivíduo. Então, para isso, eu preciso fazer a sondagem e essa sondagem ela vai partir de vários instrumentais específicos no caso da intervenção psicopedagógica institucional. Então, o que nós percebemos? Que Souza ele vai nos trazer algumas modalidades de intervenção, intervenções psicopedagógicas. Ele tem um texto, e nesse texto, Como e o que planejar, ele vai trazer justamente sugestões de possíveis intervenções que nós poderemos fazer depois de ter esse diagnóstico, ou seja, depois da sondagem, que foi feito todo esse processo de busca para identificar o que está ocasionando essa dificuldade de aprendizagem. Depois de chegarmos ao diagnóstico, Souza, ele vem colaborar com as intervenções psicopedagógicas acerca de algumas sugestões de intervenção. Dentre elas, nós temos a recuperação dos conteúdos escolares que estão deficitários, examinar novamente os conteúdos escolares e os hábitos de aprendizagem, orientação de estudos, no caso, organização e disciplina, brincadeiras, jogos de regras, dramatização. O objetivo é promover afeto e personalidade, encaminhamento pela escola ao profissional que irá atender clinicamente. Temos ainda busca de instrumentos que possam auxiliar o processo de aprendizagem e desenvolvimento que se refere à inteligência e à afetividade. Ou seja, todas essas propostas de intervenção, elas têm justamente a finalidade de que possamos auxiliar esse indivíduo a desenvolver o seu processo de aprendizagem de uma forma tranquila. Então, quando se diz recuperação de conteúdos, é para que possamos fazer uma proposta de reforço, para que possamos orientar os pais a buscar esse reforço no que o indivíduo está apresentando, esse maior déficit. Essa orientação de estudo seria uma organização da rotina, além do que também, dentre esses, nós trazemos encaminhamento ao profissional que irá atender clinicamente. E se for o caso também, é justamente isso, encaminhar esse indivíduo para outros atendimentos especializados, que no caso o psicopedagogo institucional não vai conseguir resolver ali dentro daquele espaço da escola, da instituição. Se for o caso, ele precisa ser encaminhado para outros atendimentos e atendimentos especializados. Então, se for o caso, o psicopedagogo ele pode dar esse direcionamento, essas orientações para os pais, no caso do aluno, para que procure outros profissionais, para poder buscar esse acompanhamento de uma forma mais eficaz, para que possa resolver essa dificuldade de aprendizagem. Agora nós faremos uma abordagem da psicopedagogia no âmbito hospitalar. Então, assim, nós já sabemos que a psicopedagogia institucional ela vai se dividir de acordo com a área de atuação, escolar, empresarial e hospitalar. Nos encontros passados, nós tratamos um pouco da psicopedagogia empresarial e hoje tratamos da psicopedagogia escolar. Agora nós vamos abordar um pouco de como é essa atuação do psicopedagogo dentro do espaço escolar. Psicopedagogia hospitalar, enfoque e prevenção. Para isso, nós vamos fazer novamente o resgate do conceito de psicopedagogia de acordo com o Código de Ética do Psicopedagogo. Lá no seu capítulo 1, no artigo 1º, ele diz o seguinte: a psicopedagogia é um campo de atuação em educação e saúde que se ocupa do processo de aprendizagem, considerando
considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade, o contexto sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios fundamentados em diferentes referenciais teóricos. Então, nós podemos perceber que ficou destacado bem aí essas duas áreas de atuação, educação e saúde. O que significa isso? Que a psicopedagogia, enquanto campo de atuação, nós vamos poder fazer inferência nesses dois espaços que nos remete à aprendizagem e à saúde. Então, ou seja, a psicopedagogia o tempo todo, essas duas áreas vão estar dialogando, a educação e a saúde, para que possamos ter esse entendimento do que essa área de conhecimento, do que ela propõe, uma vez que ela se ocupa do processo de aprendizagem. Então, assim, o trabalho do psicopedagogo em instituições hospitalares, nós vamos perceber que muitos psicopedagogos se veem inseridos em instituições hospitalares brasileiras, em ambulatórios pediátricos gerais. Inserido nesses contextos, muitas vezes adversos e conflitantes. Como concretiza-se a sua prática? Como acontece o trabalho em equipes de saúde? Qual é o papel do psicopedagogo junto a essas equipes? Então, muitas vezes, esse profissional ele vai se sentir perdido dentro daquele espaço, porque até ele mesmo tem dificuldade de identificar qual é o seu real papel junto às equipes que ali estão desenvolvendo suas atribuições. Para isso, nós trouxemos aqui essa divisão desse atendimento da psicopedagogia hospitalar. Então, essa psicopedagogia hospitalar, no caso, além da clínica, escolas e empresas, a psicopedagogia também pode ser desenvolvida, né? Nos hospitais, tanto em serviços psicológicos, psiquiátricos e neurológicos. Isto é, ambulatório de psicopedagogia, em espaços de hospitais gerais. Então, a prática psicopedagógica hospitalar já é bastante comum em alguns países, tais como Argentina, Estados Unidos, Canadá e aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, ela ainda acontece de forma muito tímida. Nós temos na Argentina muitas situações onde nós possamos perceber essa atuação de uma forma mais enfática, mas aqui no Brasil ela vem acontecendo de forma muito tímida, e alguns trabalhos nas instituições hospitalares são voluntários por esses profissionais, no caso pelo psicopedagogo. Alguns, no caso, profissionais, eles desenvolvem já esse trabalho, mas de forma tímida ainda, e muitos deles trabalham de forma voluntária. Então, nesse sentido, nas instituições hospitalares, a psicopedagogia vai ter o trabalho no ambulatório de psicopedagogia e nos hospitais gerais. Então, vamos entender isso melhor. O trabalho do psicopedagogo em instituições hospitalares. Então, já sabemos que está dividida no ambulatório de psicopedagogia e em hospitais gerais. Essas são as duas áreas de atuações que o psicopedagogo dentro do hospital poderá desenvolver. Então, no ambulatório de psicopedagogia, os objetivos do trabalho referem-se à promoção de avaliação e atendimento psicopedagógico a crianças e adolescentes de baixa renda, ao aprofundamento e sistematização das teorias que norteiam a prática psicopedagógica e, por fim, ao assessoramento dos profissionais das áreas de saúde e de educação. O trabalho no ambulatório de psicopedagogia vai ser um trabalho, na verdade, de prevenção, ou seja, é mais ou menos isso. Nós temos digamos assim, algum posto de saúde que ele faz atendimento específico para consultas clínicas de uma forma geral. E lá nesse posto de saúde ou nessa clínica vai ter um espaço físico onde o psicopedagogo ele poderá desenvolver as suas atividades. Então, no posto de saúde poderá ter um espaço reservado para esse atendimento psicopedagógico. Então, quem é que vai lá? São as pessoas que possivelmente apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, que estão passando por alguma situação difícil,
Então, normalmente, quem procura esse atendimento são as crianças e os adolescentes de baixa renda. Então, qual é a atribuição? Normalmente, mas nem sempre, porque esse espaço ele está aberto para atendimento de qualquer pessoa. Então, uma vez estando lá esse espaço disponível para esse atendimento, a atuação do psicopedagogo vai ser justamente de tentar entender, né? Qual é a dificuldade, o que leva, na verdade, esse indivíduo a ter essa dificuldade de aprendizagem. Então, ele vai buscar, né? Ele vai sondar para chegar no diagnóstico e ele vai também estar trabalhando em parceria com outros profissionais ali na área de saúde, uma vez que esse indivíduo ele já faz esse atendimento na área de saúde, ele vai trabalhar em parceria com esses profissionais, além de também trabalhar em parceria com a educação, uma vez que ele pode emitir relatório para que esse indivíduo leve para que a família, no caso desse indivíduo, leve para a escola, para que compreenda por que esse indivíduo está apresentando alguma dificuldade. Então, esse trabalho, no caso do ambulatório de psicopedagogia, ele é um trabalho, na verdade, de complementação, complementação no caso de ações preventivas. Estou procurando porque possivelmente eu estou apresentando alguma dificuldade. Então, esse atendimento que eu vou estar direcionando para esse indivíduo, eu vou justamente com esse cunho preventivo, no cunho de auxiliar e de contribuir para que ele possa ter a sua aprendizagem desenvolvida de forma equilibrada ou tranquila, digamos assim. Fenelon, na verdade, ele nos diz o seguinte, que a função do psicopedagogo é realizar o diagnóstico dessa dificuldade. E aí ele diz que esse diagnóstico ele pode ser feito por uma equipe multidisciplinar que se dá em 2 momentos, ou seja, a triagem e o diagnóstico familiar de aprendizagem. Ou seja, inicialmente esse indivíduo ele buscou esse atendimento nesse espaço de saúde. Então, eu, enquanto psicopedagoga, eu vou trabalhar em parceria com outros profissionais partindo da premissa inicialmente de uma triagem. Eu vou fazer um trabalho de triagem, que na verdade é a sondagem para eu poder chegar no diagnóstico. Então, para isso, eu vou ter que buscar várias situações, me remeter a esse atendimento não só desse indivíduo, mas o atendimento também à família. Esse atendimento ele vai se estender para a família desse indivíduo para que eu possa chegar ao diagnóstico e sugerir possíveis intervenções. Nesse sentido, o psicopedagogo ele vai trabalhar num contexto, não deixa de ser clínico, que se realiza diagnósticos e tratamento com instrumentos e técnicas usadas na psicopedagogia clínica. A única diferença é que a clínica está dentro de um hospital, ou seja, para eu chegar nesse diagnóstico, muitas vezes eu vou utilizar dos instrumentais da psicopedagogia clínica, porque apesar de eu estar fazendo um atendimento de cunho da psicopedagogia institucional, muitas vezes eu vou me remeter à psicopedagogia clínica, eu vou precisar utilizar de instrumentais da psicopedagogia clínica para que eu consiga chegar nesse diagnóstico e propor as possíveis intervenções. Já o trabalho psicopedagógico no Hospital Geral, Santos, dentre outros teóricos, eles nos dizem o seguinte, que é preciso entender o Hospital Geral, suas características e as peculiaridade dos pacientes lá atendidos, para depois conseguir ver o psicopedagogo suas atribuições nesse contexto. Ou seja, no Hospital Geral, esse atendimento, para poder ele acontecer, para que ele venha realmente acontecer, inicialmente nós temos, na verdade, que entender qual é o objetivo, né? Quais são as características desse atendimento, quais são as particularidades, qual é a intencionalidade desse atendimento que é feito naquele espaço, para eu poder saber como é que eu vou proceder. Então, trazemos aqui, para entendimento melhor, uma situação. Nós temos aqui em São Luís o Hospital Aldenor Belo. O Hospital Aldenor Belo, ele trabalha especificamente, trabalha com muitas situações, mas ele trabalha particularmente
com as pessoas que são acometidas de CA, que é o câncer. Então, muitas pessoas que são acometidas dessa patologia, elas estão lá por muito tempo. Elas passam ou ficam lá nesse espaço, tendo esse acompanhamento, pode ser a médio e a longo prazo, mas também pode ser um acompanhamento que talvez seja a curto prazo. Mas quando se trata de médio e de longo prazo, essas pessoas, elas são subtraídas dos seus processos de aprendizagem, no caso da escola. Então, por conta disso, o psicopedagogo ele vai atuar justamente no sentido de contribuir para esse processo educacional dessas pessoas. Então, seria mais ou menos isso, ó. Esse psicopedagogo dentro do hospital geral, ele vai lidar com pessoas fragilizadas geradas pela chamada síndrome do hospitalismo. Ou seja, o que é a síndrome do hospitalismo? Essas pessoas estão inseguras, tão frágeis, também têm medo, porque elas não sabem até que ponto elas vão ficar ali, elas vão ficar afastadas do seu contexto social de uma forma geral. Então, o psicopedagogo, ele vai atuar no sentido de amenizar essa situação, acolhendo esse indivíduo que se encontra ali internado por um médio ou longo prazo. Então, o que ele pode fazer nesse espaço? Ele vai entrar em contato com a escola, fomentando um vínculo escola-hospital, auxiliando o paciente no seu processo de aprendizagem escolar, inclusive depois da alta, realizando o trabalho de inclusão escolar de crianças pós-hospitalizadas. Ou seja, vamos voltar para esse paciente que está internado no Hospital de Norabella. Então, esse psicopedagogo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a família, ele vai entrar em contato também com a escola, ele vai ver como ele vai poder mediar da melhor forma possível para, no caso, digamos, para facilitar a aprendizagem, né, o processo, no caso educativo, sistemático desse indivíduo ali dentro, porque uma vez que ele não terá como estar indo à escola. Então, esse psicopedagogo é a figura do profissional que vai fazer essa ponte entre a escola e o hospital, justamente contribuindo para a aprendizagem escolar desse indivíduo. Mas ele também não vai trabalhar só com esse processo de aprendizagem escolar, mas ele vai lidar com outras situações, porque muitas vezes esse indivíduo está tão fragilizado que ele, no caso, ele demora a entender por que ele tem que fazer uso de determinada medicação, por que ele tem que passar por alguns processos específicos de atendimento no caso de saúde. Então, o psicopedagogo também, ele poderá ser essa figura que irá, no caso, mediar situações para que esse indivíduo ele venha entender que para que ele possa sair dali, ele precisa, no caso, fazer alguns acompanhamentos específicos. Eu costumo dizer que, nesse caso, o psicopedagogo está trabalhando com ações sociais, ações que me remetem ao serviço social, mas cada um na sua área. Então, o psicopedagogo ele também vai dialogar com essas situações para que esse indivíduo ele possa ter esse processo de aprendizagem, porque é um processo de aprendizagem. Ele está acometido de determinada situação momentaneamente, então ele vai precisar aprender a viver com aquela situação, a conviver com aquela situação momentaneamente, para que ele mais tarde, depois de curado, ele possa ter sua vida que possa dar continuidade na sua vida de uma forma anteriormente, como ele na sua rotina normal, digamos assim. Então, o psicopedagogo é essa figura que vai mediar várias situações junto a esse hospital. O psicopedagogo hospitalar é aquele profissional que com conhecimento na área da aprendizagem e da saúde, ele vai atuar, no caso, em todo o processo de hospitalização, instrumentalizando o paciente a aprender sobre si mesmo, sobre como ajudar-se em sua cura, como e por que aceitar e fazer uso das medicações, bem como
atua com o desenvolvimento integral desse paciente, com a manutenção de sua aprendizagem, que possibilitará a sua reinserção na vida escolar após o seu processo de alta. Então, o psicopedagogo, percebam que ele é uma das figuras ou um dos profissionais importantíssimo dentro dessas situações. Então, comumente, esse profissional ele vai ter as suas atribuições, suas atribuições, no caso, elas vão ter esse olhar de auxílio na medida do que ele é capaz de contribuir para que esse indivíduo ele possa se sentir, na verdade, capaz de muitas situações, porque ele precisa passar por vários processos de aprendizagem, não é só aprendizagem escolar, mas aprender sobre si. Então ele precisa entender que ele está naquela situação, mas que ele, dependendo da forma como ele reage, ele vai ter possivelmente a sua alta mais rápido possível e vai estar reinserido, no caso, a sua vida normal, digamos assim. Então, para isso, o psicopedagogo ele vai atuar de uma forma bastante promissora nas instituições hospitalares. E para isso, no caso, nesse atendimento nos espaços hospitalares, nós temos o olhar de Miranda e de Alves, que nos remete à ludicidade. Miranda e Alves, elas, no caso, dizem o seguinte: fica evidente a necessidade de instituir-se nesses ambientes de programas, né? De recreações e de apoio emocional que auxiliem o paciente na superação de sua angústia e depressão, de modo a otimizar a resposta ao tratamento. Ou seja, elas trazem esse olhar voltado justamente para a ludicidade. Então, ou seja, quanto mais dinâmico for as minhas práticas, as minhas intervenções, possivelmente eu poderei contribuir de uma forma mais eficaz. Então, a ludicidade, ela tem um papel preponderante justamente no restabelecimento da saúde dessas pessoas. Então, eu preciso buscar trabalhar com práticas ludopedagógicas, com dinâmicas, com jogos, com dramatizações, com contação, com leituras propícias, no caso, que venham alavancar essa autoestima, que venham dar esse apoio emocional para que esse indivíduo ele consiga superar toda essa situação que ele está passando naquele momento. Então, a ludicidade, ela também é um ponto muito importante no caso, nas atribuições do psicopedagogo. Aí nós trazemos algumas referências de literatura, no caso, voltada para o atendimento psicopedagógico hospitalar. Porque nós temos algumas literaturas dentro da atuação do psicopedagogo institucional, mas nós temos também literatura institucional, no caso hospitalar, e essas literaturas elas contribuem justamente com a nossa ampliação, nosso entendimento acerca da importância do papel do psicopedagogo no espaço da escola. Eu espero que poder ter contribuído com essa temática tão importante, no caso da psicopedagogia, para que possamos alargar esse entendimento acerca das nossas atribuições, que muitas vezes nós estamos muito só voltados para essa dificuldade de aprendizagem dentro do senso comum, que acontece mais, no caso, a partir dessa exposição dialógica, nós podemos perceber que a atuação do psicopedagogo ela é bem mais ampla, que nós podemos contribuir dentro de cada situação a partir do entendimento das particularidades e das intervenções específicas para cada situação. Então, o psicopedagogo, hoje ele é um profissional bastante importante em vários espaços, mas para isso eu preciso compreender qual é as particularidades de cada atuação, preciso compreender também o que cada espaço propõe para eu poder intervir no sentido de auxiliar com os processos de aprendizagem do indivíduo. Então, nós trazemos também aí para vocês uma atividade para que vocês possam estar
resgatando algumas informações para que vocês possam estar ampliando mais o entendimento de vocês. Então, a nossa atividade é a atividade número 3, ela já foi postada no grupo do WhatsApp, né, da turma de vocês, desde o dia 9 de abril, e foi postada também no e-mail da turma no dia 10 de abril. Então, essa atividade, ela é uma atividade bastante reflexiva, que vocês poderão ampliar mais o entendimento de vocês acerca da proposta da disciplina Teorias e Práticas da Psicopedagogia Institucional. Espero ter contribuído, né, dentro das possibilidades com o entendimento de vocês. E nós ficamos com essa frase aí: a persistência realiza o impossível. Esse é um provérbio chinês que ele nos remete justamente à atuação do psicopedagogo. Então, nós precisamos o tempo todo ser persistentes para que possamos realizar o impossível, que é contribuir com as outras pessoas, contribuir também não só com o outro, mas na medida que eu contribuo com o outro, eu estou crescendo, eu estou também me desenvolvendo em vários sentidos, em vários aspectos, como nós já sabemos que nós somos seres holísticos. Obrigada e até a próxima, para que possamos estar estudando e ampliando mais os nossos entendimentos e conhecimentos acerca dessa disciplina.